gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Taylon e para quem me conhece, é Taylon também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois dessa pausa gigantesca que eu dei no canal, tive que tirar realmente esse final de ano para estudar, gente. Quem estuda aqui sabe que as provas de finais são muito puxadas, então eu tive que escolher entre seguir fazendo as coisas que eu faço, meus vídeos, minha vida social aqui na Argentina, ou realmente estudar para as matérias. Eu tinha muita coisa para revisar, então, enfim, o que importa é que eu voltei pra gente bater um papo aqui, você e eu. O assunto do dia hoje é um assunto bem breve, na verdade. Eu selecionei ele levando em consideração o novo ano letivo, né? Eu sei que ano que vem muita gente está querendo vir para cá, eu já vejo muita gente buscando informações em grupos, né, de Facebook, WhatsApp, etc. Então eu decidi fazer um vídeo falando um pouco sobre os mitos, né, em relação à UBA, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas às vezes saem da UBA ou vão para outro país, ou até mesmo voltam para o Brasil, e alegam alguns entre aspas, fatos, né? E isso pode acabar assustando as pessoas que querem vir para Buenos Aires. Então eu decidi desmistificar esses temas de forma que a pessoa tenha uma mente mais clara e saiba para onde ela está indo, né? No caso que ela queira vir para cá fazer medicina em Buenos Aires. Então eu separei até alguns tópicos aqui, gente. Eu tô olhando para baixo porque eu não faço mais vídeo sem roteiro. Inclusive eu peguei o roteiro e não abri. Enfim, eu não faço mais vídeo sem roteiro porque se eu fizer vídeo sem roteiro, eu falo de um assunto, falo de outro, vou para outro, termino o vídeo e ninguém sabe o que eu falei. Então, quem tem Mercúrio em Peixes entende o que eu tô falando. Quem gosta de astrologia, busca aí, Mercúrio em Peixes, você vai entender perfeitamente o que eu tô querendo falar. O primeiro tema, né, o primeiro mito que eu selecionei, às vezes eu faço assim, gente, porque tem alguns mitos que são mais ou menos verdade, mais ou menos mentira, mas é bom a gente esclarecer, né? O primeiro mito é que na UBA não tem aula. Gente, na UBA tem aula sim. Acontece que, por exemplo, o sistema de ensino da UBA ele é um pouco diferente. Não é igual no Brasil, em que a gente vai todos os dias na aula e o professor vai passar no quadro, né, ensinar, e tem as aulas práticas separadinha, né, para quem faz faculdade que necessita de uma prática, né, enfim. Aqui na UBA, o que eles vão te dar é um calendário com duas, dependendo do ano que você esteja, mas geralmente no primeiro ano da carreira, são 2 aulas práticas obrigatórias. Nessas aulas práticas, você não vai para aprender em si, você vai realmente para praticar o conhecimento que você já estudou, né? Tanto que sempre no final daquela aula, o professor vai falar, olha, na próxima aula a gente vai ver, não sei, cintura peitoral, né? Se for anatomia no caso. Então você tem que ler sobre cintura peitoral, estudar sobre isso, para que na próxima aula vocês dialoguem com o professor. É claro que existem professores e professores. Alguns realmente vão te ensinar, outros vão querer só dialogar e tirar dúvidas, outros vão querer que você aponte lá na amostra cadavérica quais são as estruturas que você viu naquela semana, a importância delas. Então, sim, o que acontece é que no seu calendário obrigatório, o que você vai ter são as aulas práticas, os dias e os horários. No entanto, cada cátedra, né, aqui se chama cátedra, mas seria o mesmo que turma, né, por assim dizer. Turma, por exemplo, cada matéria tem uma turma, eu já até falei sobre isso aqui no canal. Anatomia tem a turma 1, que aborda a anatomia de forma clínica. Anatomia 2 aborda a anatomia de forma por diagnóstico por imagens. A anatomia 3 é mais descritiva, quer saber as estruturas, como essas estruturas se relacionam e etc. Então, cada turma vai lançar o seu seminário e sua aula teórica. Ou seja, esses seminários e aulas teóricas não são obrigatórios, fica à sua disposição. Se você quiser, você pode ir ver ou não. Então, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, inclusive, não prestam atenção nas aulas teóricas ou seminários, mas elas existem. Elas sempre estão sendo informadas ou pelos professores ou ajudantes de cátedra. Tem cartéis, né, do lado de fora da sala ou em lugares específicos, né, do prédio, onde eles vão informar datas, dias, horários dos seminários e aulas teóricas. Estas são as aulas de fato. Elas não vão estar no seu calendário obrigatório, porque o que vai estar lá são as aulas práticas, né? Que, como eu comentei, você tem que realmente praticar o assunto estudado. Agora, estudar o assunto, aula teórica e seminário, você tem que correr atrás, mas elas existem. E existem aos montes, inclusive na faculdade, já para desmontar um segundo mito, que o segundo mito que eu tinha posto aqui é só passa quem faz cursinho. Acontece que aqui em Buenos Aires realmente existem muitos cursinhos, mas se você aproveitar os seminários, as aulas teóricas, inclusive as aulas de reforço que os próprios ajudantes também dão, eles sempre avisam,
né, horários e dias e etc, fica a seu critério realmente buscar o conhecimento. Então não tem essa de que UBA não tem aula. Nossa, na UBA tem aula até demais, né? E tem inclusive como se fossem cursinhos também dados pelos os estudantes também da UBA e professores e etc. Então assim, na UBA não tem aula? Mentira. Só passa quem faz cursinho? Mentira também. Só que eu vou complementar um pouco a questão do cursinho. Gente, se eu falei muito rápido ou se ficou alguma coisa um pouco mal explicada, comentem aí embaixo. Às vezes eu começo a falar, disparo e enfim. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês comentem que eu explico novamente em outro vídeo. A questão do cursinho é o seguinte: quando você chega em Buenos Aires e dá de frente com um novo sistema de ensino, um novo idioma, você tem esse ano todo para adaptar-se a um novo mundo, né, vamos assim dizer. Então fica difícil realmente você estudar os conteúdos da faculdade, tentar entender como se organizar nesse novo sistema, o que significa as aulas práticas, como faço para ter aulas teóricas, etc. Então muita gente acaba pagando o cursinho, né, que muitas vezes são professores brasileiros também, ou alunos da UBA que são brasileiros e dão aulas nesses cursinhos, o que ajuda muito. Não vou mentir para vocês, realmente o cursinho ajuda muito, porque ele já vai te dar de certa forma tudo mastigado, vai direto ao ponto do que você tem que saber. Os seminários também são assim, mas enfim, vamos passar para o cursinho. Então, se você tem a oportunidade de fazer o cursinho, ótimo, maravilhoso, faça o seu cursinho. Mas você só vai passar se você fizer cursinho? Não, tire isso da sua cabeça, que o que mais tem na UBA é aula. O terceiro mito que eu coloquei aqui é que na UBA não tem turma. Esse mito é relativamente verdadeiro. Na UBA o que acontece é que não há um limite de vagas, não tem um vestibular para que você ingresse na carreira. Você simplesmente faz a sua matrícula e você está na faculdade, na UBA. Então, acontece que devido à quantidade de alunos por sala, realmente pode ser que você caia numa turma esse ano, na turma que vem, ou no ano que vem você cai em outra turma, e assim os seus amigos meio que vão segregando, mas isso não impede de que vocês estudem juntos, que vocês estão na mesma faculdade, que vocês possam estudar no mesmo horário. Tem N questões aqui. Então, realmente, a questão da turma é mais ou menos verdadeira por causa da questão do limite de vaga que tem, limite físico, né, da faculdade em relação às salas, e também quando você vai fazer a sua matrícula, você seleciona a turma da matéria que você quer e o horário, né? Por exemplo, igual eu expliquei, cada matéria nem sempre vai ser assim, mas pelo menos nos primeiros anos, cada matéria tem, não sei, digamos 3 turmas e cada turma explica aquela matéria de uma forma diferente. Digamos que a histologia da cátedra 3 ou da turma 3, ela é mais detalhista, ela quer saber mais moléculas, etc. A cátedra 2, ela já é uma histologia mais de imagem realmente, quer que você diagnostique por imagem, que você saiba reconhecer melhor as propriedades daquele tecido através do microscópico e etc. A cátedra 1 é uma histologia comparativa, é isso e aquilo. Então assim, você realmente tem essa opção de escolher a sua turma devido ao que você acha mais interessante e o horário. Porém, a UBA nem sempre vai respeitar essa sua opção. Só vai respeitar realmente se você tiver algum privilégio, se você trabalha, se você tiver impedido de ir naquele horário e naquela turma e etc. Aí sim, eles podem realmente pensar em te colocar na turma que você pediu, mas pode ocorrer que ela não coloque. Então, realmente, durante os anos, vocês podem ir segregando seus amigos e etc. Então, em parte, esse mito é verdade. O último mito, que não é que seja um mito, mas é que está mal explicado, é dizer que o CBC ele é um método de ingresso. Geralmente as pessoas falam isso para rebater argumentos de brasileiros que são preconceituosos e falam: foi estudar na UBA da Argentina porque não tem vestibular. Aí quem estuda na UBA da Argentina fala: não tem vestibular, mas tem o CBC, que é um método de ingresso. Não, o CBC não é um método de ingresso. Acontece que medicina ela é feita em ciclos, né? Assim como outras outros cursos também. Acontece que o CBC ele é o primeiro ciclo, é o ciclo básico comum. Você concluiu o ciclo básico comum, que são matérias, nem todas, mas são matérias que te dão uma base para seguir a carreira em si, aí você passa para o ciclo biomédico. O ciclo biomédico é tudo que é biológico, genético, histologia, patologia. Então realmente você vai ver mais o lado microscópico da coisa. E o ciclo clínico, quando você conclui o ciclo biomédico, você vai para o ciclo clínico, que é as áreas médicas propriamente dita, né? Que é a dermatologia, a semiologia, etc. Então, o que acontece é que eles sempre usam o CBC como um argumento de rebate para dizer: não tem vestibular, mas tem método de ingresso. Não, na verdade, quando você se matricula no CBC, você se matriculou na faculdade. Você concluiu as matérias do CBC, você vai para o ciclo biomédico. Concluiu o ciclo biomédico, você vai para o ciclo clínico.
Toda a faculdade é um filtro, não é o CBC o método de ingresso e o CBC não é o filtro. O CBC é só mais um ciclo da faculdade. Então, realmente, isso desestimula muito quem vem pra cá. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu não tinha pesquisado muito sobre a UBA. O que me disseram foi, não, a UBA você se matricula, você está em medicina. O que é verdade, né? Acontece que o primeiro ano ele tem matérias, o primeiro ciclo, o ciclo biomédico, são matérias de ensino médio e um pouco mais aprofundado. Né, que tem matemática, tem física, tem química, tem matérias que às vezes não tem muita relação com a medicina. E isso realmente desestimula um pouco a gente fica um pouco chateado, vou ter que estudar um ano, tudo isso não tem nada a ver com medicina, mas vai por mim que isso ajuda bastante no primeiro ano da carreira. Então, dizer que o CBC não é a carreira em si, meio que desestimula, porque a pessoa diz, nossa, eu vou ter que ir para a UBA para enfrentar um método de ingresso. De novo, se eu já fugi do vestibular, não, gente, você não está enfrentando um método de ingresso, você não está fazendo um curso aleatório que a faculdade obriga, não, esse é o primeiro ano da faculdade. Tanto que quando você entra no site da UBA, o CBC ele é o primeiro ano da faculdade, ele é o requisito para você passar para o ciclo biomédico, que é requisito para você passar para o ciclo clínico. Então a faculdade é em ciclos. Você, quando começa o CBC, você está no primeiro ano da faculdade. Quando você entra no primeiro ano do ciclo biomédico, você está no primeiro ano da carreira em si, porque são matérias mais específicas da medicina. Então é isso que as pessoas não explicam muito bem. Por exemplo, se você pesquisar a Barcelona ela tem um ciclo básico comum que eles chamam de primeiro ano da faculdade. A UNLP, ela também tem um ciclo básico comum. Gente, eu tô falando ciclo básico comum, mas não se chama um ciclo básico comum, tá bom? O intuito é o mesmo, as matérias são basicamente as mesmas, porém, eles chamam de outros nomes porque são outras faculdades, né? Decidiram assim. Então, o ciclo básico comum da UNLP, ele é mais ou menos 2, 3 meses, se eu não me engano, ele já é a faculdade, ninguém fala que é um método de ingresso. A UNR, ela tem a MIR, que é um curso inicial, né, para você ingressar na carreira. Então, a partir do momento que você está nesse curso inicial, nesse ciclo básico comum, você está na faculdade. Então, não fique chateado, não pense que você tem que superar um ano de ensino médio aqui na Argentina para poder ingressar na faculdade. Isso não existe. CBC é um ciclo a mais da carreira de medicina. A UBA é PBL? Não, a UBA não é PBL. Esse também é um mito que eu cometi o erro também de acreditar, né? Aliás, não é que eu cometi um erro de acreditar, é por ignorância, né, gente? A gente não conhece tudo quando a gente vem pra cá e acaba que a gente vai associando algumas coisas e acha que aquilo não é nada a ver, enfim. Não, gente, a UBA não é PBL, a UBA é tradicional, realmente. Ela não é um tradicional igual ao do Brasil, porque quando a gente fala tradicional, a gente fala de aula todo dia, com o professor passando assunto no quadro, né, explicando tudo direitinho, passando atividade para você fazer em casa, etc. Na UBA, o tradicional, ele vai de acordo com o que eu falei para vocês no início do vídeo. As aulas teóricas não são obrigatórias, mas existem dias e horários para que você possa ir. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, se você é da Anatomia Turma 1, um exemplo, você pode fazer a aula da Anatomia Turma 1, Anatomia Turma 2, Anatomia Turma 3, as aulas que você quiser, quantas você quiser. A UBA, ela te dá essa liberdade. Se você, eu vi Anatomia, a aula de ombros, de articulação do ombro na Anatomia Turma 1, mas eu quero ver como a Anatomia Turma 3 explica isso de forma descritiva. Você pode? Com certeza, a UBA ela te permite. O único lado negativo é que às vezes os seminários estão super lotados, não tem cadeira onde você sentar, tem gente que senta no chão, tem gente que fica em pé, enfim. Mas isso é uma universidade federal, então life goes on, né? Mas enfim, sim, tem aulas teóricas e tem aulas práticas. A diferença é que a aula prática ela é obrigatória e lá você não vai aprender, mas sim discutir o assunto. Mas sim, o que dizem é que a UBA é mesa invertida. Como que mesa invertida? Justamente por isso, porque nas aulas práticas você já vai com o assunto estudado, vocês vão dialogar. É meio que invertido, entendeu? Você já vai sabendo o assunto, não que o professor vai te passar. Mas enfim, esses foram o quê? 5, 4 tópicos que eu separei para conversar um pouco aqui com vocês sobre a UBA, sobre esses mitos. Espero ter esclarecido a maioria deles. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comentem aí embaixo. Se eu falei alguma merda, comentem aí embaixo. Se você estuda na UBA e pensa diferente, comenta aí embaixo também, tá bom? Curta, comente, compartilhe meu vídeo para que meu canal possa crescer um pouco mais e que eu possa divulgar o meu conteúdo a mais pessoas. Gente, muito obrigado para quem ficou até aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau.